Amém. Tem que pregar bem depois dessa música, né? Muito bem. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 6, a partir do verso 27. Você pode pegar a sua Bíblia, por gentileza. E eu queria pensar um pouco no nosso coração. Existem várias formas da gente refletir nessa noite. E o que eu acho que esse momento representa é um momento de reflexão. Não é um momento só de instrução. Não é um momento de recitar mandamentos e ordens ou definir novas regras para uma vida. É o momento de você pensar. Lucas 6, a partir do 27, diz assim: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Bom, esse texto é repetido, uma leitura repetida de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Lucas localiza ele em um lugar um pouco diferente em sua fala. Lucas começa aqui a montar a escrita para Teófilo do porquê Cristo ou porquê Jesus é o Cristo esperado. A sequência de Lucas vai montando entre os seus milagres e os seus ensinamentos a visão que Lucas teve de como Jesus se revelou àqueles discípulos que ele havia escolhido, como Jesus mostrou para aqueles discípulos, ou como Jesus quis afirmar para aqueles discípulos, qual foi a condução do Mestre para aqueles discípulos chegarem à conclusão de Pedro: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nessa construção existem alguns milagres, existem alguns embates com os fariseus e existe muito ensinamento. E é bem interessante que um pouquinho antes Jesus havia, ou pelo menos a forma que Lucas descreve aqui, Jesus havia escolhido os 12 apóstolos, uma outra multidão segue a Jesus, Jesus tem um embate com os fariseus, Jesus profere ali algumas bênçãos e consequências ou maldições, e logo Lucas começa alguns ensinamentos do Sermão da Montanha, que é narrado lá em Mateus dessa forma. Jesus começa por aqui. Jesus começa com a grande diferença. Então, a conclusão que eu queria que a gente chegasse nessa noite, se eu puder começar pelo fim, se você se desconectar de alguma forma, que provas você tem de que você é crente? Parou de beber? Muita gente de fora parou de beber. Parou de fumar? Graças a Deus, não deveria nem ter começado. Mas muita gente lá de fora também conseguiu. Parou de falar palavrão? Graças a Deus. Conheço muita gente de fora polida também. Mas você ama mesmo aqueles que são opostos de você?
Segundo esse texto, a forma que Jesus está tentando conduzir os discípulos, a diferença que os seus discípulos teriam para os outros discípulos, para os outros mestres, era marcada por isso. Olha, se vocês querem ser reconhecidos realmente como os filhos do Altíssimo, amor não é negociável. Você pode negociar um monte de coisa, você pode negociar o banco da igreja, você pode negociar o horário do culto, você pode negociar um monte de coisa que a gente trata como inegociável. Você pode negociar a forma de culto, a liturgia, o ritmo da música, você pode negociar, enfim, as formas de apresentação, você pode negociar um monte de coisa, mas você quer ser realmente filho do Altíssimo? Amor precisa ser inegociável. Não é o ambiente que produz amor em você. Você, em essência, foi feito em amor por Deus. A grande transformação de vida que aconteceu no meu coração, o que precisa acontecer no meu coração e no seu coração, é que eu amo inerente ou independente das circunstâncias. Eu amo, amar é quem eu sou. Está vinculado à minha identidade, eu me identifico como um ser que ama. Eu me identifico com toda a potencialidade, toda a capacidade de amor. E eu não me identifico, eu me afasto de tudo aquilo que me faz não amar. O não amor é algo que não pertence à minha identidade. Eu estou lutando sim contra as minhas más decisões éticas, eu estou lutando sim contra os meus maus caminhos, contra os meus maus costumes. Mas eu estou lutando principalmente para que eu seja capaz de amar todo tipo de pessoa. E se essa não é a sua luta hoje, você tem uma enfermidade espiritual. Me perguntaram uma vez, ou me perguntam recentemente, qual a diferença de pedir um conselho para um pastor e pedir um conselho para um psicólogo? Os dois tratam de feridas da alma. Os dois estão tratando com o subjetivo do ser humano. Os dois estão tratando com essa identificação interior. A grande diferença é que eu vou apontar que as enfermidades vêm dessa falta de conexão com Deus. Ou vou conseguir te ajudar nessas faltas de conexão com Deus. O psicólogo vai te conseguir conectar com o seu histórico familiar, com a sua criação, com a cultura que você veio e vai conseguir entender onde isso impactou a sua alma. Eu vou tentar te dizer, olha, isso que você está vivendo não tem a ver com Deus, ou isso que você está vivendo tem a ver com Deus. E se eu pudesse, de uma forma geral, falar, olha, qual é a maior doença qual a maior doença espiritual que vivemos hoje? Qual a maior apatia da igreja? Qual é o maior problema que uma igreja pode viver? Aí você vai falar heresia, você vai falar teologia da prosperidade, você vai falar um monte de coisa. Mas tudo isso vem de uma coisa, falta de amor. Porque só tem capacidade de começar a arrancar dinheiro do povo aquele que não ama. Aquele que se tornou ferozmente incapaz de amar. Ou aquele que se tornou ferozmente capaz de amar somente a si, a ponto de querer enriquecer a partir da fé do próximo. Mas eu queria falar sobre essa falta de amor e te ajudar a avaliar seu coração a partir dessa passagem. A primeira coisa que eu queria destacar dessa passagem é a quem Jesus se dirige, ou como Jesus se dirige àquele grupo de pessoas. Jesus claramente está diferenciando, olha, a vocês que me ouvem. Então existe gente que não ouve a Jesus. A vocês que me ouvem, eu falo. Porque o problema da minha vida, o problema da sua vida não é falta de fala de Jesus. Tem um livro grande a beça aqui, cara. Que Jesus falou a beça, Deus falou a beça aqui. O problema não é falta de fala. O problema não é falta de texto. O problema não é falta de Bíblia. O problema não é falta de ensino, não é falta de instrução. O problema é se eu quero ouvir. Então, a você que me ouve, a você que me dá ouvidos, a você que para me ouvir, a você que permite, aqui a expressão é, a você que permite que a fé cresça no seu coração, a você que já não está tão arraigado na sua religiosidade, que não precisa mais ouvir Jesus, já sabe o que faz, já sabe o que é, já sabe o que precisa ser feito, já sabe quando senta no culto, quando levanta no culto, já sabe o ritmo das coisas, começa a olhar a hora quando o culto tem que acabar, porque sabe quando acaba, sabe tudo quadradinho, certinho.
você não precisa ouvir a Jesus, e talvez seja muito difícil ouvir a Jesus assim. Mas a você que está aqui, com uma história de 30 anos de evangelho, ou de 2 meses no evangelho, mas está novamente aqui, e estará no domingo que vem, e estará durante toda a semana, diante da sua Bíblia, falando, Senhor, eu tenho algo para ouvir de você. E como Paulo fala mais lá na frente, em Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A você que tem essa sede de que a fé venha, a você que tem e continua alimentando essa sede de que a fé continue crescendo e continue sendo alimentada e progredida em conhecimento de Deus. Porque a fé ela não é uma possibilidade, a fé não é uma suposição, a fé é uma experiência. A fé é uma experiência. Eu cresci na igreja, mas eu lembro que eu estava com 16 anos sentado na grama de um sítio. Eu estava naquela fase de 16 anos, que graças a Deus não temos nenhum adolescente aqui. Não gostava de igreja, não gostava de coisa de crente. Eu fui no retiro que meu pai pagou. Adolescente, isso é a oportunidade de vocês aí. Meu pai pagou, então tinha que ir, me botou no ônibus, eu entrei lá e eu estava sentado no sítio e eu comecei a chorar. E eu falei, Deus, eu entrego minha vida a você. Foi uma experiência com Deus. Eu ouvi Deus falando, eu falei, Deus, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu me entrego. E foi a minha experiência de fé. E depois que eu me converti, eu fui para casa e em 6 meses eu li a Bíblia toda. Porque eu queria ler a Bíblia, eu queria conhecer, eu queria entender o que aconteceu comigo. E depois de ler a Bíblia toda, eu preguei uma vez. E depois de pregar uma vez, eu falei, eu quero ir para o seminário. E com 17 anos eu entrei no seminário. Foi uma experiência. Não foi uma suposição. Eu experimentei a fé e eu tenho desde 16 anos de idade experimentado essa fé de formas recorrentes e novas e buscado novamente, entendendo que a partir daquele grande encontro com Deus, a minha fé vai continuando a crescer e sendo retroalimentada nesse relacionamento com Deus, em que eu o ouço, em que eu tenho a decência de falar assim, Senhor, eu preciso ouvir você, eu não quero somente ser um pastor porque eu sou pastor, já tenho um carimbo de pastor, já tenho a carteira de pastor, mas eu quero ser um pastor que ouve. Eu quero ser um crente, eu quero ser um filho que ouve o meu pai. E talvez seja a primeira reflexão. Quanto tempo você não ouve? Quanto tempo você não só para ouvir, não fica avaliando, sabe? Não fica avaliando a teologia. Faz isso em casa depois, lá, vê se foi Calvino ou Armínio, se foi sei lá quem que você não gosta. Mas ouve a palavra. Ouve um pouco o que Deus tem para falar, ouve um pouco fora da sua esfera de raciocínio e deixa que Deus permeie o seu coração de uma coisa nova. Permita que essa fé venha por esse ouvir a Deus, a você que quer ouvir, você que se permite ouvir, você que abre o coração, eu tenho algo a dizer. Para você que quer ouvir algo diferente, para você que quer talvez entender o mundo, para você que quer ouvir o mestre dos mestres, o mestre tem algo a dizer e quer falar. Para você que não está entendendo a sua vida, mas está aqui cheio de certezas e consegue julgar todas as coisas. Para você que não tem solução para a sua vida, mas tem solução para a vida de todo mundo. Para você que julga-se o dono da verdade, mas não consegue resolver seus conflitos pessoais. Para você que tem coragem de atacar todo mundo, mas não tem coragem de reconhecer seus próprios erros. Para você que quer parar com essa vida no automático, olha, para você que está ouvindo e aí usando um pouco a forma que Mateus apresenta esse ensinamento de Jesus, vocês ouviram o que foi dito? Vocês estão ouvindo há milênios a religião judaica falando a mesma coisa, repetindo o que Moisés ouviu no monte? Vocês já ouviram isso muitas vezes, vocês estão já aí de alguma forma enjaulados nesse ouvir antigo, e já estão muito acostumados de uma forma que não refletem mais na vida de vocês. Eu, como mestre, tenho algo a falar de novo. Ouviram o que foi dito? Eu, todavia, vos falo. Vocês estão ouvindo há bastante tempo, mas eu tenho algo a falar de novo para você, que talvez seja de uma nova forma, porque quando eu ouvi aos 16 anos um chamado de Deus,
Eu tinha 16 anos. Eu não tinha passado por muita coisa. E se eu não ouvir novamente aos 33 anos, eu não consigo me conectar com a vida que eu tinha aos 16. Aos 16 anos, eu tinha acabado de passar no vestibular. A UERJ estava em greve, 9 meses de greve, abençoados pela glória de Deus. E eu fiquei 9 meses em casa estudando a Bíblia. E eu servi na igreja em todas as áreas possíveis. Eu dediquei aquele tempo da minha vida. Hoje eu não posso fazer isso. Talvez você tenha ouvido Deus aí com seus 16 anos, com seus 15 anos. Você relembre os fatos de quando você tinha 30 anos e hoje você está com 70, 80 e não tem mais aquela energia. E se você não ouvir Deus hoje, para você hoje, aquilo que você ouviu com 30, com 40, 50 ou com 15 não se aplica mais hoje. É por isso que a grande doença é do ouvido. Eu ouço muitos conselhos valorosos, alguns não tanto. Pastor, você tem que falar sobre isso. Isso tem que ser falado pela igreja. Eu vou falar a segunda vez isso. Eu acho que a igreja devia se dar o trabalho de ouvir mais. Eu, estou falando de igreja, eu também. A gente está muito preocupado com o que a igreja tem para falar, sem antes ouvir o que Deus tem para falar com a gente. E é por isso que a gente sai falando um monte de besteira. E é por isso que Jesus começa falando para os seus discípulos: discípulos, se vocês querem me ouvir, eu tenho algo para falar. A primeira coisa que o crente faz é ouvir, não é falar. A primeira coisa que eu tenho que fazer para avaliar o meu coração é o quanto eu estou ouvindo a Deus e as pessoas. A quanto eu tenho tido sensibilidade e paciência para ouvir. Vocês já perceberam a quantidade de estímulo que a gente tem para falar hoje? Você abre o Facebook lá, o que está na sua mente. Descarrega aqui, esse é o seu espaço. Fale. Você abre o Instagram, um convite para você postar mais alguma coisa e falar mais uma coisa. Você abre o seu WhatsApp, mais um tema para você dar o seu comentário e dar a sua opinião. É só estímulo de fala, é pouco estímulo de ouvido. É pouco estímulo de parar para pensar, e por isso esse momento que nós temos aqui é extremamente valioso. É o momento que você está tendo a possibilidade de parar para pensar na sua vida, parar para pensar no seu coração. E o problema que eu queria que você identificasse não é só na sua prática, mas Jesus está trazendo uma esfera de reflexão profunda para a gente. Eu sei que talvez você esteja aqui muito preocupado com a sua vida, com a sua saúde, com os seus problemas reais, com a sua rotina. Você precisa de incentivo, você precisa ser relembrado do amor de Deus por você, e eu quero fazer isso. Deus ama você e Deus vai estar contigo, Ele promete isso. Mas na caminhada com os discípulos, Jesus começa identificando: olha, não adianta nada eu falar sobre as benfeitorias que vocês podem fazer, não adianta nada eu contar sobre as grandes obras, e a gente gosta de falar isso, né? Jesus prometeu que a gente faria obras maiores que Ele. Mas para fazer obras maiores que Ele, tem que começar aqui, ouvindo a Ele, entendendo que o problema está no coração, nessa ineficiência de amor que nós temos. Em primeiro lugar é isso: olha, se você não ouvir, se você não quiser ouvir, vai acabar mais um culto, vai começar mais uma semana e a gente vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido com a gente. Eu peço a Deus para que Ele fale comigo como Ele falou aos 16 anos. Eu peço a Deus para que eu não me enjaule, para que eu não me resseque e que por isso eu não me ressinta. Talvez você esteja nessa noite ressentido com a sua vida inteira, porque você se ressecou por dentro. A profecia que apontava para o Messias falava sobre isso: eles vos arrancarão um coração de pedra e vos darão um coração de carne. Os mandamentos não estarão mais numa pedra, os mandamentos não estarão mais externos a vocês, mas os mandamentos estarão internos, interiorizados, estarão escritos e cravados no coração. O que Jesus está falando é exatamente isso para os seus discípulos. Que não adianta seguirem mais um conjunto de regras que eles ouvirão de Jesus. Jesus está convidando aqueles discípulos e nos convidando nessa noite a ouvir com o coração.
a ouvir com o coração que nós não conseguimos amar as pessoas. A ouvir com o coração que nós temos uma ineficiência muito grande, uma dificuldade muito grande de amar as pessoas. Nós temos uma dificuldade muito grande de exercer esse dom do amor, ao qual nós somos fartamente alcançados por Jesus. A psicologia vai lidar com seus traumas com seu pai de um jeito e vai te ajudar a lidar com isso. E o que Jesus vai nos ensinar é: você precisa amar o seu pai mesmo que ele tenha te abandonado. O que Jesus vai nos ensinar é que você precisa amar o cônjuge que te abandonou e te traiu, mesmo que ele tenha feito exatamente isso. O que Jesus vai nos ensinar é que você precisa amar o pastor que te decepcionou, mesmo que ele tenha fatalmente te decepcionado. Para a gente, a justiça está em retribuição. Para Jesus, a justiça está em identificação. Quando eu sou ferido, eu tendo a tentar traduzir em palavras de feridas ou palavras agressivas, devolvendo a ferida, tentando fazer com que o outro sinta a mesma coisa que eu senti. Então, quando você está discutindo com alguém, e esse alguém te fere com uma palavra, você vai subir um tom um pouquinho mais, para que ela perceba o quanto aquela palavra te feriu. Porque você acha isso justo. Para a gente que tem um chefe ruim, para a gente que tem um amigo de trabalho traíra, para a gente que tem um rapaz ou uma moça que fecha a gente no trânsito, devolver para o outro a agressão, a violência, é justiça. Para Jesus não é. O que Jesus está falando aqui é que diante dele é justo que nós amemos. E é justo que nós amemos por uma questão de identificação, porque a justiça já está feita. O paradigma da vida do crente é que eu não estou lutando e brigando pela justiça, eu estou lutando e vivendo o amor, porque a justiça já me foi alcançada. Eu já alcancei a justiça, eu entendi que a justiça foi feita na cruz do Calvário. Então, para aqueles que me ferem, para aqueles que ferem a sociedade, eu não devolvo a violência, eu devolvo o amor. Porque o que pode demonstrar que essa justiça já foi feita para as pessoas é que eu vivo esse amor. A única coisa que pode mostrar para alguém injusto a justiça do Calvário é que eu não retribua ele com violência, mas é que eu viva essa realidade de que eu já me sinto completamente satisfeito com a justiça do reino de Deus. E por isso eu consigo amar todo tipo de pessoa. Não é que eu vou viver insatisfeito, vivendo relacionamentos injustos. É porque eu já estou satisfeito com a justiça do Calvário. Eu acho muito interessante como Paulo acaba o texto de Romanos capítulo 12. Ele começa de uma forma, ele está falando de Israel, começa falando com a igreja, depois ele começa falando um monte de consequências desse culto racional que nós entregamos ao Senhor. Paulo começa a falar assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e no final Paulo termina: minha é a vingança, eu retribuirei. Paulo está recorrendo a esse mesmo raciocínio. Vocês vão conviver, olha, deem honra primeiro ao outro, abençoem ao outro, sintam-se satisfeitos em viver para o outro, sintam-se realmente impelidos pelo Evangelho, por esse culto a Deus, a terem uma vida de amor, porque a justiça já foi feita. Você vai passar a vida inteira querendo que seu pai pague, e ele não vai pagar. Você vai querer passar a vida inteira querendo que seu chefe pague, e ele não vai pagar. Sabe por quê? Você não quer que você pague, e você não está disposto a pagar pelos erros que você cometeu na história de outras pessoas. E é por isso que Jesus usa esse argumento: olha, vocês devem amar os inimigos porque Deus ama mesmo os mais perversos, os pecadores e perversos.
falando que ama a gente, Jesus está dizendo, olha, Deus ama até mesmo pessoas como você. Porque se você foi ferido na vida, eu tenho certeza que você foi muito capaz também de ferir pessoas. Mesmo sem querer, mesmo na inabilidade, mesmo na imaturidade, você feriu pessoas também. E você não deseja que haja uma retribuição das suas feridas, e você não precisa desejar isso para você, porque isso é culpa. E culpa é o antônimo do Evangelho. Então, se você está aqui nessa noite também, se punindo pelas feridas que você causou em outras pessoas, o que Jesus está falando é, se o inimigo é você mesmo, se você se colocou como seu inimigo, como seu arquirrival, se os seus erros te levaram a se colocar como seu grande inimigo, como aquele que realmente estragou a sua existência e sua história, olha, você precisa aprender a se amar. Você precisa entender que a justiça para os seus erros também já está satisfeita na cruz do Calvário. E que não é se punindo que você aumenta e amplia a justiça. Não é vivendo uma vida frustrante. Não é se flagelando que você alcança a justiça. A justiça foi alcançada, você pode sair daqui se amando e amando o outro e tentando viver uma outra história. Realmente, a gente não consegue refazer o passado. O que está escrito, está escrito. Mas a gente pode olhar daqui para frente a partir da cruz de Jesus e viver um novo caminhar e uma nova história. Eu tenho pensado, minhas reflexões de pai na madrugada, que eu estou ali com o Davi no colo na madrugada, e ele não vai saber que eu estive com ele na madrugada. Possivelmente o meu pai, o seu pai, estiveram com a gente na madrugada. Eu, pelo menos, nunca falei, pai, muito obrigado por ter me pego do berço às 2h. E a minha reflexão é que eu devo amor ao Davi, mesmo que ele não me reconheça. Eu não sei o que o Davi vai se tornar. Eu oro muito para que se torne um homem muito decente, e que me ame muito também. Mas o que eu sei, como pai dele, como servo de Jesus, é que eu devo amor a ele. Você não tem que amar porque as pessoas vão reconhecer, você tem que amar porque essa é a sua identificação. Nas nossas relações, na igreja ou fora, a gente ama porque a gente é. Amor só existe porque o amor é. A gente não ama porque as relações, os ambientes proporcionam amor o tempo inteiro. A gente vive uma geração que precisa sentir as coisas, que precisa sentir bem. Isso não existe, gente. Você não vai se sentir bem em todo lugar, você não vai se sentir bem em toda esfera, você não vai se sentir bem, tem lugares que você se sente bem. Existem desconexões, existem descompassos na vida. Mas quando eu sei que a minha identificação está no amor de Jesus, aí eu não me perco nunca. Eu não sei onde você perdeu o seu amor. Eu citei aqui algumas vezes, mas você tenha talvez perdido esse seu amor na sua relação familiar. Talvez você tenha perdido o seu amor nas suas relações comerciais ou de trabalho. Você pode ter perdido o seu amor nas relações eclesiásticas. Você pode ter se ferido, acumulado tantas feridas, sem a capacidade tão grande de perdão, que o amor foi sufocado, e essa capacidade de amar e só devolver amor vai sendo pressionada pela vida. Eu não quero sair ao final dessa linha de produção que a gente acaba vivendo, ressequido pelo ministério, ressequido pela vida na igreja, ressequido pela vida familiar. Eu quero sair daqui ainda mais vivo. Eu quero sair das minhas relações, as que pressionam, as que aliviam, as que realmente dão risada, as que me causam choro, as que me causam momentos agradáveis, as que me causam momentos desagradáveis. Eu quero sair ao final disso tudo ainda mais amoroso. Porque a quantidade de gente que ao final das suas relações vai saindo mais ressequido e vai perdendo a sua capacidade de amar é absurda. A
A quantidade de pessoas doentes dentro da igreja pela falta de amor é muito grande. Talvez você seja uma dessas pessoas aqui. Eu já falei sobre isso aqui, mas quando Paulo está terminando a carta à igreja de Éfeso, ele conclui a carta da igreja de Éfeso com a armadura de Deus, que você conhece bem. Você, quando criança lá, foi obrigado a entrar na igreja com aquela armadura de papel, com um negócio brilhoso, né? Meio esquisito, para você decorar como era a armadura de Deus. Mas o mais importante da armadura de Deus, o mais importante que Paulo quer falar ali, é o seguinte: olha, eu falei de coisas muito profundas aqui. Eu falei sobre a vida da igreja, eu falei sobre a vida familiar. Para você conseguir viver isso, Paulo começa lá no capítulo 6 dizendo: para você viver essa igreja que não é levada por vento de doutrina, para você viver essa família em que o marido ama a esposa, o esposo ama o marido, o filho obedece os pais, o pai não aborrece os filhos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Reconheçam que essa capacidade de viver família, de viver igreja, de viver em sociedade, não está em vocês, está naquilo que você ouve de Deus. Não está nas suas conclusões a respeito da sua história familiar, da sua história da igreja, do que a igreja devia ser. Está naquilo que Deus está falando para você agora. Está nessa força que vem de Deus que fala: filho, você desaprendeu a amar, você está aqui apático, morrendo. Não é porque a igreja não prega o que você achava que tinha que pregar, não é porque o pastor não faz o que você achava que ele devia fazer, não é porque não existe o trabalho tal, é porque você está perdendo a capacidade de amar como eu amo. Você está perdendo a capacidade de olhar as coisas como eu olho. E você simplesmente se resseque nas relações, se ressente de se aprofundar em novas relações. Não se permite aprender coisas novas, porque você já está cauterizado na sua existência. Se você tem ouvidos, eu tenho algo para dizer para você. Não é sobre, ao final disso tudo, receber recompensas. Jesus, antes desse texto que eu li, está dizendo: ai de você que já se sentiu completamente recompensado aqui. Talvez o seu fim seja muito melancólico. E esse convite dos discípulos de buscarem esse amor, de se sentirem ainda insatisfeitos com a sua capacidade de amar. E por fim, Jesus diz: olha, se você quer ser realmente filho do Altíssimo, é isso que você precisa saber e é isso que você precisa fazer depois daqui. É isso que você precisa ter como significado da existência, é isso que você precisa ter como identificação da vida. É isso que você precisa saber da igreja, é isso que você precisa saber de mim, que eu amo os inimigos, que eu amo quem se opõe a mim, que você era alguém que estava oposto a mim, mas eu amo você. É muito bom falar que Jesus ama todo mundo, mas é muito difícil pensar que Ele quer que eu faça o mesmo. É muito bom repetir sobre o amor de Jesus, mas é constrangedor saber que eu não consigo fazer isso. É muito fácil dizer que Jesus é amor, mas devia ser mais difícil para a gente, devia ser entristecedor dizer que eu não sou o amor tanto quanto Ele é. O convite para nós nessa noite, para a cura das nossas relações, para alimento da nossa alma, para desenvolvimento da nossa fé, para alicerçamento das nossas existências em Deus, para a identificação nossa como cristãos na sociedade, para qualquer diferenciação nossa do mundo cara, eu estou buscando muito amar as pessoas. Não é fácil. Tem uma galera que é nível 6.
Às vezes eu sou nível 6. Às vezes para você eu sou o nível 6. Está aí, sou um baita desafio para você amar. Mas é um desafio. Talvez seja um desafio para você amar o seu pai. Talvez seja um desafio para você amar o seu chefe. Talvez seja um desafio para você amar alguém que está do seu lado. Mas esse é o desafio espiritual da sua vida hoje. A gente pega esse texto e a gente faz umas reflexões tão pueris. A gente olha Jesus falando, mas a qualquer que te pedir, você tem que dar. E aí a gente fala, vive no século 21, com tantas pessoas em situação de rua, então eu tenho que dar para todo mundo. Gente, Jesus está falando de coisas muito maiores. Jesus está falando aqui, inimigo é exatamente quem fere você. Aquele que está compulsivamente querendo ferir você. A reflexão não é só sobre esmolas que damos, a reflexão sobre esmola ele faz antes, porque a mão direita não sabe o que a esquerda fez. Aqui Jesus está falando sobre as nossas inimizades. É para a gente dar sem esperar de volta, ou é para a gente entregar, ou para a gente se dar para quem a gente espera violência. Difícil, né? É para a gente se dar. Não é para quem a gente só não espera que nos abençoe, não. É para quem a gente já espera que venha violência. É claro que, e aí fazendo uma ressalva, lembrando algo que o pastor Novaes fez. Você que é mulher que está em casa, numa situação de violência doméstica, você precisa sair de casa. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou incentivando você a permanecer numa situação de violência. Não é sobre isso. Até porque permanecer em casa com um homem violento não é amá-lo. Amá-lo é dar a oportunidade que ele reconheça seu erro, indo à polícia ou procurando ajuda e saindo de casa. Isso é amar uma pessoa violenta. Amar uma pessoa violenta é dar a oportunidade que a sociedade e Deus e quem for tratar dessa pessoa consiga fazê-lo compreender os seus erros e consiga fazê-lo que ele mude de vida. Não é ficar sendo saco de pancada. Você quer amar alguém que é agressivo a você, você está vivendo uma situação de violência doméstica, você é criança, adolescente, está vivendo uma situação de violência, amar não é permanecer nessa situação. Amar é sair de perto e dar a oportunidade que essa pessoa mude. E até para isso a gente precisa ter coragem de amar. Amar nesse nível. Amar de saber, vou expor, vou ser exposto, vou ser exposta, mas eu amo tanto que eu não quero permanecer nisso. Eu não aceito permanecer nisso. Eu não aceito que essa pessoa que eu amo, e talvez você ame quem te violenta, eu não posso permanecer diante de Deus, eu não posso pensar diante de Deus que essa pessoa que eu amo siga sendo uma pessoa violenta, e por isso eu quero romper com essa violência, eu quero dar a oportunidade que essa pessoa mude. Não por ódio, não que eu tenha que odiar, não que eu tenha que me vingar, porque essa não é a cura. A cura é eu amo tanto que eu interrompo a violência, que eu exponho isso para que a pessoa mude. Não estou falando sobre passar a mão na cabeça das pessoas, por isso que eu falei que a reflexão ela não é pueril, a reflexão é sobre quem eu sou. Eu amo, e a partir do meu amor, eu vou tomando decisões concretas de amor. Eu vou tendo essa capacidade de agir por esse amor, não agir pela vingança, não agir para que o outro seja punido, não agir querendo que o outro receba de volta o que me fez, mas eu quero do meu íntimo, no meu interior, que as pessoas que me ferem deixem de me ferir e deixem de ser pessoas que firam. Que elas consigam ver na minha vida que eu já fui justificado e que eu entendo que essa justiça já foi feita e por isso eu retribuo com amor para dar oportunidade para elas serem outra pessoa que ama. Você está vendo as pessoas que são contrárias a você, que pensam contrário a você, o seu desafio é amá-las, o seu desafio não é contrapô-las somente. Nós vivemos num mundo de ideias, ideologias, em que só ideologias são debatidas, não é debatido se eu amo com quem eu estou trocando. Não é
aferido se eu amo realmente a pessoa que eu estou conversando. E essa é a grande pergunta para a gente como discípulo. Esse é o grande contraste de Jesus para aqueles discípulos que começavam com ele: olha, vou ensinar muita coisa, vocês vão ver milagres, vocês vão ver coisas diferentes, mas saibam de uma coisa: a marcante diferença que nós teremos como grupo e como indivíduos é que nós amamos. Jesus ama os fariseus quando tem coragem de entrar numa sinagoga e fala: olha, vocês são sepulcros caiados. É amor falar isso, porque Jesus podia conquistar o grupo deles ali e ficar de boa. Tem que ter amor para se indispor. Tem que ter amor para fazer questão de tentar mostrar coisas diferentes. Bom, eu acho que você já compreendeu talvez o que Jesus queira dizer para você hoje. Talvez você já conseguiu se localizar na sua história, ou localizar na sua história os seus desafios espirituais dessa semana. Talvez você já tenha conseguido localizar na sua vida pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Talvez você já tenha conseguido localizar aí no seu radar interior pessoas que você tem evitado conversar, pessoas que você tem evitado procurar, pessoas que a conversa precisa ser um pouco mais longa e mais difícil. E não é porque a outra pessoa merece, mas é porque é contrário à sua existência não dá oportunidade para essa pessoa mudar de vida. É contrário ao seu interior, seu coração está adoecendo. A sua vida está adoecendo porque você não tem conversas verdadeiras, você não tem conversas diretas com pessoas que te feriram. A gente tem a coragem de sair espalhando histórias ao redor das pessoas que nos ferem. Isso é muito ruim, sabia? Isso fala sobre o nosso coração. Eu acho que a gente caminha às vezes muito imaturamente como família e como igreja, porque a gente tem a capacidade de sair falando para todo mundo as histórias sem ir direto na pessoa. Isso não é só fofoca não, isso é incapacidade de amar, gente. Isso é incapacidade de amar. Isso é mais do que fofoca. Fofoca lá é Leão Lobo. Isso é incapacidade de amar, porque quando eu amo, se alguém me feriu, não adianta vir no altar, como Jesus fala. Eu preciso ir na pessoa. Olha, você precisa nessa noite entender. E você precisa decidir se você quer entender o que Jesus está falando para você. Talvez você ache que a sua vida espiritual vai deslanchar quando vier um desencapetamento espetacular aqui. Eu posso dizer que Jesus está falando para os discípulos: a vida espiritual de vocês vai deslanchar quando vocês aprenderem a amar os seus inimigos. A vida comigo, a vida como discípulo, vai fluir quando vocês aprenderem a amar os inimigos, quando vocês aprenderem a se identificar com o meu amor. Eu quero orar por você hoje, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se você quer ouvir, Jesus tem algo a falar. Existem histórias muito duras, muito duras, muito duras, muito difíceis. Esse não é um ensinamento raso de Jesus. Essa não é uma fala sobre coisas simples. Isso está lá no profundo do nosso coração, de histórias que talvez você não queira nem tocar. De situações de vidas que você talvez tenha preferido esquecer, mas que estão lá ainda. Estão lá machucando, estão lá magoando, estão lá relembrando, estão lá secando a fonte de vida do coração, estão lá secando o amor, estão lá secando a confiança nas relações, estão lá secando os seus dons e talentos na igreja. Mas eu tenho certeza que se Jesus está falando: olha, meu filho, eu quero curar o seu coração. Minha filha, eu quero curar o seu coração. Eu não posso mudar a história, o que fizeram com você, mas eu posso mudar o seu coração nessa noite.
Eu não posso dizer que não fizeram coisas ruins com você, porque fizeram. Não é sobre negar a história, mas é sobre o que eu posso fazer, o fortalecimento do meu poder na tua história. Não sei o que Jesus está falando com você, mas se Ele está falando com você, se Ele está te chamando a ser amor, a sentir que a justiça já foi feita nele, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele pagou o preço pelos pecados que nos afligem, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode ser sarado pelo amor de Jesus, para que você seja enriquecido e enriquecida com o amor dele. Se a tua história empobreceu o teu amor, se a tua história ressecou o seu amor, a história da vida de Jesus e os atos da vida de Jesus e o amor que Jesus está afirmando no seu coração querem reacender a fonte de amor na sua vida e no seu coração. E eu quero perguntar para você, se você deseja ter esse amor, se você deseja refazer esse amor no seu coração, se você não quer mais viver nessa secura, nesse ressentimento, e você quer se libertar disso, porque é isso, é sobre a liberdade do coração, é sobre se libertar dessa história que te prendeu lá atrás, e é sobre viver o que Ele tem para você hoje, é sobre ouvir para você hoje, que você pode ser livre. Se isso está fazendo sentido para você, e se é com você que Ele tem falado, eu queria te fazer o desafio a ficar de pé, falando: Senhor, estou aqui, cura o meu coração. Não sei quem você é, nós estamos aqui orando de alguma forma, eu não conheço a sua história, mas Jesus está falando sobre a sua história agora. Eu falei sobre várias possibilidades, mas talvez Jesus esteja falando exatamente sobre você e com você. E se Ele está falando com você e você quer responder a esse amor, eu quero te convidar a ficar de pé agora. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Nós queremos te ajudar nisso. É um desafio reconhecer que há essa necessidade. Amém. Amém. Isso aí, vai ficando de pé. Se Deus está falando no seu coração nessa noite, se Ele está te convidando a sair dessa secura de amor, a ser inundado pelo amor dEle, a deixar que essas histórias que te marcaram não definam mais a sua capacidade de amar, não definam mais a sua capacidade de se relacionar e confiar nas pessoas. Se Deus está falando no seu coração hoje, fique de pé, eu quero orar por você. Algumas pessoas já ficaram de pé, mas se é sobre a sua história, se é com você, se você está tendo ouvidos, se você está ouvindo, querido, grandes coisas podem acontecer a partir disso. Eu tive a oportunidade aos 16 anos de ouvir a Jesus, e Ele mudou a minha vida, e aceitar aquilo que Ele estava falando foi a melhor coisa da minha existência. Permitir que Ele mudasse o meu coração foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E se Ele está falando com você agora, talvez o que falou comigo naquele dia, eu quero te convidar a falar: sim, Senhor, eu estou te ouvindo. Nessa noite eu posso te ouvir, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, porque diante de tantas histórias difíceis que nós vivemos, o Senhor nos inunda com teu amor. Diante de um mundo com tantas violências contra nós continuamos a ser impactados pela história de um Deus que nos ama. Diante de tantas decepções, traições, abandonos, diante de tantas dificuldades, diante de tantas coisas que tentam de alguma forma secar a nossa vida, o teu amor nos inunda nessa noite, o seu amor nos renova nessa noite, o seu amor nos constrange nessa noite. Tu conheces as histórias que estão de pé aqui. Tu conheces as vidas que estão de pé. Faze delas, Senhor, a habitação de um rio de águas vivas
que jorra para a vida eterna. E que elas se sintam saciadas com a sua presença. E que essa saciedade possa transbordar em amor nas suas existências. Que essa incapacidade de amar, que essa incapacidade de se doar seja vencida no poder do teu amor. Que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor renove, que o Senhor perdoe, doe perdão para cada vida aqui. Se existem pessoas que também estão em suas casas, refletindo em suas vidas, Senhor, e entregando seus corações, eu te peço isso, Senhor, também renova essa vida de uma forma especial. Nós agradecemos porque o Senhor fala, e te pedimos, Senhor, nunca deixe de falar conosco, nós precisamos da tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar.